Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz e eu vou fazer aqui agora uma demonstração da configuração do DVR da VMI, ok? Bem, quando se liga o DVR, ele vai abrir esse assistente de configuração, tá? Quando se liga pela primeira vez. Esse assistente de configuração vai fazer o idioma do sistema. Se você vai habilitar esse assistente iniciar toda vez que o DVR for reiniciado, trocar a senha do administrador. Então, no caso aqui, nós não vamos trocar, nós vamos manter a senha, que por padrão é 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem as outras configurações, fuso horário, o que vai aparecer na tela, formato do dia, mês e assim por diante. Esse assistente passa por configuração de rede, configuração de HD, bem, enfim, as principais configurações do sistema, ok? Depois de configurado, sugerimos desabilitar essa função assistente, porque senão, toda vez que o DVR iniciar, vai abrir a configuração para o seu cliente, para o usuário do DVR, certo? Continuando. Aqui nós temos as 4 câmeras do DVR, correto? E inicialmente nós temos um primeiro menu de opções aqui. Vamos ver o que é cada uma dessas opções. Aqui nós podemos iniciar ou parar uma gravação. Nesse segundo ícone, ele me mostra a gravação dos últimos 5 minutos. O terceiro, eu posso habilitar ou desabilitar um áudio, caso o canal que esteja sendo usado tenha áudio. Aqui eu eu abro o controle de Speed Dome, caso a câmera seja um Speed Dome. Aqui nós temos a função de zoom digital, onde eu posso dar o zoom digital em qualquer um dos pontos da tela. E aqui nós temos ajuste de imagem, onde nós ajustamos brilho, contraste, um ajuste fino da imagem, ok? Então, clicando com o lado esquerdo do mouse, nós temos esse primeiro menu de opção aqui, essa primeira sequência de opção, ok? Agora, clicando com o lado direito do mouse, nós temos esse segundo menu. Vamos ver para que serve cada um desses itens. Reprodução contínua é uma busca de gravações das últimas 24 horas. Então eu tenho aqui uma barra temporal das últimas 24 horas. Aqui nós temos uma legenda dos tipos de gravação. E acima da barra nós temos as gravações propriamente dito. Então nas últimas 24 horas eu tive gravação apenas nesse espaço de tempo aqui. Ok? Kickset é um ajuste de monitor, ou seja, eu estou usando um monitor VGA, e aqui eu posso ajustar brilho, contraste, cor, mas são ajustes pré-definidos, tá? Iniciar gravação. Nessa função, eu inicio a gravação, seja ela contínua de todos os canais, ou inicio a gravação por detecção de movimento em todos os canais, tá? Essa é uma configuração, digamos, uma configuração rápida da gravação. Porém, tem outros itens na gravação que a gente tem que tomar cuidado, como por exemplo, não adianta nada eu clicar com o lado direito do mouse, pedir para iniciar a gravação por detecção de movimento, se as câmeras não estiverem configuradas para gravar por detecção de movimento e se não tiver marcado as áreas de detecção de movimento. Lembrando o seguinte, se eu iniciar essa gravação por detecção de movimento aqui, quando o DVR iniciar, ele perde essa configuração e deixa de gravar por detecção de movimento, tá? Então, a forma correta de configurar uma gravação por detecção de movimento é na agenda. Lá na frente nós vamos ver que a agenda me permite configurar a detecção de movimento todos os dias da semana
24 horas por dia, sem eu ter que vir aqui e iniciar essa gravação de forma manual. Ok? Ainda clicando com o lado direito do mouse, nós temos iniciar Auto Switch. O que é esse Auto Switch? Eu habilito no DVR a configuração de um sequencial. Ou seja, se eu estiver passando com a câmera 1, ele vai pular para a câmera 2, para a câmera 3 e assim por diante. Próxima imagem e imagem anterior é a mesma coisa do sequencial, porém feito de forma manual. O sequencial ou Auto Switch é automático, ele vai pulando de tempos em tempos, tá? Próximo e anterior é a mesma coisa, porém de forma manual. Você tem que acionar isso. Quando eu cliquei em iniciar Auto Switch aqui, ele me disse que não é possível porque não foi configurado o tempo. A gente vai ver lá na frente como configurar esse tempo. Múltiplas câmeras são os mosaicos que ele me permite colocar na tela. Então eu tenho aqui 2x2, uma mais 5, uma mais 7, assim por diante. Então vamos lá. Vamos deixar 2x2, que é o que nós iniciamos a demonstração. Câmera, eu vou direto num canal específico. Então eu posso ir direto no canal 8 ou direto no canal 3, por exemplo. E assim por diante. Vamos manter nosso mosaico aqui de 2x2. E agora vamos falar do menu principal. Menu principal. A primeira opção do menu principal é a opção reproduzir. É em reproduzir que nós buscamos as imagens gravadas. Então eu venho em gravações, escolho as câmeras que eu quero buscar. No caso aqui eu estou escolhendo todas as câmeras analógicas. Escolho um período, data inicial, data final, hora inicial, hora final e faço a pesquisa das imagens. Então eu vou encontrar aqui uma lista de vídeos gravados pelo DVR. Eu tenho a opção de reproduzir essas imagens. Eu clico em reproduzir. Ele vai me perguntar aqui quais os canais que eu quero reproduzir de forma sincronizada. O que é isso? Eu estou pedindo para poder reproduzir um vídeo que foi gravado pela câmera analógica 1 às 10h39, a 10h30 e 39 segundos. Então eu peço para poder reproduzir e ele me pergunta quais demais câmeras você quer reproduzir sincronizadas com essa. Ou seja, se eu clicar em todos os canais, ele vai reproduzir todos os canais naquele mesmo horário do vídeo que aconteceu na câmera 1 que foi gravado. Tá? Então vocês estão vendo o quadro aqui e está dividido 8 canais junto. Por que isso acontece? Porque eu pedi para poder sincronizar todos os demais 8 canais. As telas estão pretas porque não houve gravação naquele período. Certo? Ainda em reproduzir, nós temos aqui, vou pegar um outro vídeo. Ainda em reproduzir, nós temos aqui a função sem som e a função iniciar clipe. O que é a função sem som? Se essa imagem gravada foi uma imagem com áudio, eu posso cortar o áudio dessa imagem. Se esse vídeo que eu estou assistindo tem 1 hora de duração, eu posso cortar uma parte desse vídeo. Então, ao clicar na tesoura, ele começa a gravar. Novamente eu clico na tesoura e ele criou entre o primeiro e o segundo clique um outro vídeo. Ele mantém no DVR o vídeo original, mas agora ele criou um vídeo a mais que eu posso exportar para um pendrive. Esse vídeo não altera o original. E esse vídeo criado é um vídeo temporário. Tá? Quando eu clico com o lado direito e peço para sair da reprodução, ele me pergunta: você quer exportar aquele clipe que você criou? Eu posso exportá-lo ou não. Mas em ambas as escolhas, se eu exportar ou não,
ele vai perder o vídeo, tá? Porque ele cria um arquivo temporário. O interessante disso é que eu posso ter um vídeo de 5 minutos e exportar apenas 10 segundos daquele vídeo. Então eu cliquei aqui em sim para exportar esse vídeo. A partir de agora eu coloco um pendrive no DVR, peço para atualizar, ele vai ler o meu pendrive. Aqui estão as pastas dos meus pendrive. Posso ou não criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui chamada 11. Dentro dessa pasta eu posso fazer o backup daquele vídeo que eu criei. Ou seja, eu exportei aqui não um vídeo gravado no DVR completo. Eu peguei alguns segundos de um vídeo que tinha 1 minuto, por exemplo, e exportei para o pendrive. Ok? Então temos aí o vídeo gravado no pendrive. Uma outra observação. Quando eu faço a pesquisa, ele me deu uma relação de vídeos. Veja que eu tenho aqui um cadeado na frente desses vídeos. Vou abrir todos aqui. O que são esses cadeados? Imagine que você vem aqui, assista esse vídeo gravado. Eu quero exportar esse arquivo com pendrive, onde aconteceu o sinistro. Só que você não tem um pendrive naquele momento. Então o que você faz? Você trava aquele vídeo e a partir de agora, quando o DVR for sobrescrever as imagens do HD, ele não vai apagar esse vídeo. Ou seja, ele te permite manter o vídeo gravado no próprio HD, até você ter um meio de exportar esse vídeo com pendrive. Você pode travar quantos vídeos quiser, tá? Lembrando que se o vídeo for muito recente, de um dia, ele não aceita esse bloqueio, correto? Quando eu faço a pesquisa, eu determino data de início, data de fim e hora de fim do meu período. Mas eu também escolho se o vídeo é bloqueado ou desbloqueado. Então eu posso escolher aqui somente os vídeos bloqueados e ele vai me mostrar aqueles vídeos que eu bloqueei agora há pouco, correto? Eu também posso buscar os vídeos baseado no tipo de gravação que foi iniciada. Uma gravação geral, que é uma gravação contínua, né, acionada manualmente. Uma que foi acionada por detecção de movimento, ou que foi acionada por alarme, movimento ou alarme, movimento e alarme, ou iniciada manualmente. Tranquilo? Eu posso ainda buscar imagens por evento. Esse DVR ele não tem entradas e saídas de alarme, tá? Mas eu posso iniciar uma gravação a partir de uma entrada de alarme e eu fazer a pesquisa dos vídeos gravados pela entrada de alarme, ou por exemplo pela detecção de movimento. Então vou pesquisar aqui os vídeos gravados pela detecção de movimento e assim por diante, ok? Então essa, pessoal, é a parte de reproduzir. Vamos falar agora do backup, que é a função de exportar os vídeos gravados no DVR. Recapitulando, menu, lado direito do mouse, menu principal, backup. Da mesma forma que em reproduzir, nós vamos escolher as câmeras, escolher o período, data inicial, data final, e fazer a pesquisa. Fazendo a pesquisa, nós vamos assistir os vídeos. Então, dou um clique e assisto as imagens. Escolho os vídeos que eu quero exportar. Vejam que aqui eu também consigo bloquear os vídeos, tá? Então eu consigo bloquear os vídeos aqui na parte de backup. Aqui eu vou selecionar apenas os vídeos que eu quero exportar. Clico em exportar. O meu pendrive já está conectado. Lembra da pasta 11 que nós criamos? Vou clicar na pasta 11 e vou fazer o backup desses vídeos. Aqui ele vai exportar as imagens que eu escolhi. Ok? Então a parte de backup é tranquilo, sem segredo.
Eu posso aqui formatar o pendrive se eu quiser, posso criar uma pasta dentro do pendrive e o backup propriamente dito. Ok, pessoal? Então é assim que se exporta um vídeo, que se faz um backup das imagens gravadas. Aqui também eu posso buscar as imagens por evento, como mostrado na parte de reproduzir. Buscar as imagens pelo movimento ou pela entrada de alarme. Ok? Manual. Nessa parte nós conseguimos visualizar quais as câmeras estão gravando no momento. Neste momento eu estou com a câmera 5 gravando e quais não estão gravando. E posso também acionar essa gravação de forma manual. Então eu posso vir aqui, clicar na câmera 2. Primeiro eu escolho a forma que ele vai gravar e clico aqui para poder acionar a gravação. Ok? Aqui eu também posso ativar ou desativar alarmes. Esse é um DVR que não tem entradas e saídas de alarmes. Mas, se eu tivesse uma entrada e saída de alarme, eu poderia acionar essas saídas através deste comando. Pode-se perguntar o seguinte: se não tem entrada e saída de alarme, por que nós temos no menu de configuração, a opção entrada e saída de alarme? Essa é uma característica dos DVRs da VMI e Hikvision. Mesmo que você aprenda a configurar um DVR analógico de 4 canais, que é o equipamento mais básico que nós temos, você consegue configurar um NVR de 256 canais IPs. Isso acontece porque o menu é o mesmo para todos os equipamentos, tá? Então, o mesmo layout de configuração que você vai ter em um NVR, você vai ter no DVR. Muda muito pouca coisa de um equipamento para outro, desde o mais básico ao mais top. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos recapitular. Clico lá direito mouse, iniciar a gravação por detecção de movimento. Ok? Se eu faço isso, ele começa a gravar todas as câmeras por detecção de movimento. Porém, eu acionei a gravação por detecção de movimento de forma manual. Ou seja, se o DVR desligar, reiniciar, ele vai parar de gravar por detecção de movimento, porque foi um funcionamento manual. Agora, na gestão de gravação, eu consigo determinar qual que vai ser o tipo de gravação padrão do DVR. Então vamos lá. Câmera analógica 1. Como que ela vai gravar? Ela vai gravar geral, ou seja, contínua, de segunda a sábado. Então eu determinei como vai ser a gravação dessa câmera. Tá? Eu posso fazer tanto dessa forma gráfica, onde eu dou um clique e arrasto o mouse, como eu posso editar de forma mais detalhada. Então, eu posso aqui, segunda-feira, ela vai gravar de meia-noite até 1 da manhã, ela vai gravar de forma contínua. De 1 da manhã até as 2 ou as 3, por exemplo, ela vai gravar por detecção de movimento. E aqui eu tenho a configuração de forma detalhada. Depois de configurado, eu posso vir aqui e copiar essa mesma configuração para todas as câmeras. Vamos ver aqui, ó. Câmera 1, essa é a configuração de horário de gravação. Câmera 2 tem uma configuração de horário de gravação diferente, e assim por diante. Todas as câmeras vão ter o seu horário diferente. Eu posso pegar a câmera 1, copiar essa configuração para todas as demais câmeras, aplicar, e agora todas as câmeras estão com a configuração igual à configuração da câmera 1. Ok? Neste DVR as opções são geral ou por detecção de movimento. Então vamos manter o padrão aqui, que é como a maioria das pessoas usa. Então eu posso ter aqui, vamos deixar configuração horária para todos, ok? Nessa última opção nós temos a função feriado. O que é o feriado? O feriado, se eu configuro um dia do ano como feriado, ele vai fazer o seguinte: ele vai gravar usando o horário de domingo, tá? É uma função um pouco usada, mas
você pode fazer isso, ter um horário diferente de gravação no domingo e determinar alguns dias do ano que são feriados para que ele grave aqueles feriados conforme o domingo. Vou aplicar aqui e vou manter a câmera configurada todas iguais no padrão que a gente usa hoje, que a maioria das pessoas usam, que é a detecção de movimento 24 horas por dia. Ok? Feriado. E aqui a configuração de gravação. Essa é uma configuração chamada configuração avançada. Tá? Eu particularmente não concordo muito com esse nome, até mesmo porque ela só tem uma função. É a função sobrescrever, na qual eu habilito ou não. O que é a função sobrescrever? O DVR vai gravando e vai preenchendo o HD. No final do HD, quando o HD já está cheio, já está todo gravado com as imagens, ele volta no início do HD e vem sobrescrevendo as imagens. Então, você tem sempre um HD com as imagens, as últimas imagens gravadas. Se você desabilita a função sobrescrever, o HD depois de cheio, ele não volta sobrescrevendo, ele não vem sobrepondo as imagens já gravadas. O que isso pode acarretar? Você tem um DVR que está gravando, o HD enche, ele para de gravar, porque a função sobrescrever está desabilitada. E você só fica sabendo que ele parou de gravar quando vai buscar um vídeo, porque ele não te dá essa informação. Tá? No decorrer da configuração do DVR, nós vamos ver que você pode habilitar a opção de ser informado no HD cheio. Mas se essa função não tiver habilitada, você não é avisado. Ok? E aqui vamos falar do encode. Encode é a configuração de resolução para a gravação. Tá? Na verdade, é a configuração de resolução da câmera, tanto para gravação quanto para transmissão. Então, aqui no encode eu tenho câmera analógica 1. Aqui eu vou escolher o stream que eu estou configurando, principal ou secundário. Se ele vai gravar áudio ou não, qual a resolução da gravação, se ele vai ser full frame, ou seja, 30 frames ou não. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 15 frames e assim por diante. Qual o máximo de bitrate que ele vai usar, qual o máximo de processamento que ele vai usar. Posso determinar aqui também quais são as pré e pós-gravação. O que é pré e pós-gravação? Nós configuramos a câmera para gravar por detecção de movimento. A câmera ela pode iniciar a gravação alguns segundos antes do movimento acontecer e para a gravação depois de alguns segundos do movimento ocorrido. Tá? Isso é porque o DVR tem um buffer de gravação, ele vai gravando e vai apagando. Então, se eu quiser que ele comece a gravar uma imagem, comece a armazenar uma imagem 20 segundos antes da detecção de movimento, é só eu selecionar pré-gravação 20 segundos antes. E eu quero que ele continue gravando 1 minuto e meio, 2 minutos depois da detecção de movimento. E ele vai gravar. Aqui nós temos a função tempo expirado. O que é essa função? Se eu determinar que o tempo expirado de um vídeo é 10 dias, o seu DVR vai gravar aquela câmera, aquela imagem, e não vai apagar essa imagem com menos de 10 dias. Isso é um perigo. Por quê? O DVR vai gravando no HD, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Quando chega no final, ele volta no início e vem sobrescrevendo as imagens. Porém, a primeira imagem gravada tem menos de 10 dias. O DVR não pode gravar por cima, nem daquela, nem das demais, até mesmo porque as demais teriam menos tempo. E fica sem gravar. Então ele espera os 10 dias daquela imagem para aí sim começar a gravar as próximas. Tá? Isso é um risco porque você vai ter fatalmente imagens faltando no seu DVR. Então, a gente aconselha a não determinar o tempo mínimo de permanência do vídeo, ou seja, o tempo de expirado na gravação, porque você corre o risco de perder imagens, perder gravações, certo? E nós temos aqui em cima a função substream. O que é o substream?
O DVR, ele grava as câmeras com uma qualidade de imagem. Por exemplo, nós temos a câmera 1 aqui com a resolução W1. Câmera 2, W1, acho que todas as câmeras aqui estão com W1. Bem, ele está gravando com a qualidade W1. Porém, quando você vai transmitir essas imagens para um celular, e você usa um celular 3G, a qualidade de imagem não faz tanta diferença, tá? Porque a tela do celular é pequena, mas a qualidade na quantidade de bitrate, na quantidade de dados, pesa. Ou seja, no meu celular eu posso receber uma imagem que vai ficar travando se a resolução for muito alta. E a resolução muito alta não faz muita diferença quando se trata de celular. Vamos ver aqui. Gente, eu estou falando substream para celular, mas o substream serve para qualquer acesso remoto, seja um desktop, um notebook, um celular, um tablet. Qualquer equipamento que remotamente acesse o DVR pode usar a função substream, tá? Que, resumidamente, é uma resolução que pode ser usada na transmissão, tá? Vou ver aqui uma coisa aqui por curiosidade. Eu vou puxar uma imagem. Essa imagem aqui. Vou reproduzir. Não vou pedir para sincronizar com nenhuma outra câmera. Vejam que essa imagem foi gravada propositalmente com uma qualidade ruim. Então nós temos aqui, ó, as definições de bordas. A qualidade, é nítido que a qualidade da gravação foi feita numa resolução muito baixa. Agora vamos ver essa mesma imagem num tamanho menor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para poder reproduzir de forma sincronizada com todos os demais canais. E ele vai dividir aquela tela grande numa tela menor. Então veja o seguinte, a qualidade é a mesma, continua com uma qualidade ruim de gravação. Mas é diferente uma qualidade de gravação quando se vê numa tela de um desktop, por exemplo, em comparação com um tablet ou com um celular. Então, a ideia de você ter uma resolução inferior para a transmissão é muito válida quando a banda de transmissão seja pequena, ok? Então essa, pessoal, é a nossa configuração de gravação, correto? Ainda no menu principal, nós temos a função desligar. Desligar é onde eu tenho a opção reiniciar, desligar e bloqueio. O que é esse bloqueio? Veja que eu estou clicando, entrando no menu principal toda hora sem pedir senha. Se eu ativo a função bloqueio, ele me tira do menu e para que eu entre novamente no menu, ele solicita a senha. Ok? Caso eu não aperte a opção travar, eu consigo entrar e sair do menu sem solicitar senha. Existe um outro ponto onde eu ativo essa senha de forma permanente, ou seja, toda vez que eu entrar no menu, eu vou ter que digitar a senha, vou ter que fazer o login. Ok? Manutenção. A primeira parte de manutenção é onde nós temos informações, tá? Então, aqui são as informações básicas do dispositivo, o nome do dispositivo, o modelo, o número de série, a versão do firmware que está usando e assim por diante. O estado, quando se trata de estado, ele está se referindo às câmeras analógicas, porque se for um DVR híbrido, ele vai ter câmeras analógicas e câmeras IPs. E aqui eu vou saber se as câmeras IPs estão ou não ativas. Gravação da câmera. Lembra que a gente falou que cada câmera pode ter uma resolução de gravação? Aqui eu vou ver a configuração de resolução de cada uma das câmeras. Nesse caso aqui eu estou usando todas as câmeras em W1 e número de frames 30 frames, full frame. Aqui é onde nós temos as informações dos alarmes ativados e desativados. Na parte de estado nós temos as informações de rede desse equipamento. Quando formos falar sobre conexão remota, conexão DNS, é aqui que a gente vai pegar essas informações. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ok? E aqui
informações sobre o estado do HD. Se está normal, se não está, se é leitura escrita, qual a capacidade dele que está livre, qual a capacidade dele que está ocupada e assim por diante. Ainda em manutenção, nós temos as informações de logs. O que são essas informações de logs? O DVR me permite fazer uma busca do que aconteceu com o próprio DVR nos últimos dias, o período eu que determino, tá? Então eu coloco aqui data de início, data de fim, juntamente com a hora de início e hora de fim, e determino o período. E eu faço a pesquisa de tudo que aconteceu com aquele equipamento. Olha só, hoje, por exemplo, usando esse treinamento, o DVR foi ligado, eu busquei informações de HD, eu entrei na configuração de Smart do HD, configurações de rede e assim por diante. Então ele vai me dar um relatório do que aconteceu com o DVR. Lógico que eu posso fazer isso de forma filtrada. Vamos supor, eu quero informações somente de operação. Qual tipo de operação? Só quero saber quando o equipamento foi ligado, por exemplo, no período de 1º de setembro até hoje. E ele vai me mostrar todas as vezes que o equipamento foi ligado. Ok? Configurações. O que é configurações? Quando eu cliquei na parte de configurações, ele me mostrou aqui aquela pasta do pendrive que eu estou usando. Lembra da pasta 11 que nós criamos? Então eu posso entrar na pasta 11 e exportar a configuração. O que é isso? O DVR, depois de configurado, você configurou nome de câmera, gravação para detecção de movimento, controle de acesso. Aliás, o acesso não influencia nesse caso. Mas todas as demais configurações você pode exportá-la para um pendrive. Por que isso é interessante? Amanhã depois o DVR do seu cliente para de funcionar ou funciona de forma errada. O que você pode fazer? Voltar às configurações de fábrica e reconfigurar todo o equipamento para eliminar a questão de configuração, para eliminar a possibilidade de ser um erro de configuração. Olha, se você exporta essa configuração para um pendrive, você consegue depois importá-la do DVR. Então, ele não só, você não precisa reconfigurar tudo, como também ele já te dá todas as configurações ali que você deixou quando terminou a instalação e quando estava funcionando. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo local aqui, usando um DVR, um pendrive, mas você pode fazer isso de forma remota. Então você pode acessar ele remotamente, pegar esse arquivo que você exportou para um pendrive e voltar e importar novamente para o DVR de forma online. Tá? Lembrando que o DVR estando configurado e você fizer um acesso remoto a ele, você não perde a conexão com o equipamento. Você perde a conexão porque ele vai reiniciar, mas você consegue reconectar no equipamento tempos depois. Porque o DVR, quando ele volta às configurações de fábrica ou quando ele importa as configurações que estavam no pendrive, ele não mexe na parte de rede. Ok, pessoal? Atualização de firmware. A tela é a mesma. Você vai pegar um firmware que está no pendrive, vai escolher um arquivo do firmware que você quer atualizar, clique em atualizar, dá um OK e a partir desse momento ele faz toda a atualização e reinicia automaticamente. Nós sempre sugerimos que antes de atualizar uma configuração, você volte ao idioma do DVR para o inglês. Ok? Origem é onde nós voltamos as configurações de DVRs para o padrão de fábrica. Lembrando que quando você faz isso, ele não altera a configuração de rede e ele não apaga as imagens gravadas. Ok, pessoal? Detecção de rede é onde nós temos uma informação de forma gráfica da entrada e saída de dados. Ou seja, o que o DVR está transmitindo, o que o DVR está recebendo de dados. Isso é interessante porque você pode mostrar para o seu cliente que o DVR está ou não interferindo na rede dele. Porque acontece muito, depois de uma instalação, algumas pessoas reclamarem que depois que instalou o CFTV, a rede parou de funcionar ou está funcionando mal. Então isso aqui é
uma boa ferramenta para mostrar que não é por aí, ok? Isso pode ser informado tanto de forma gráfica, como mostramos aqui, quanto de forma numérica. Então aqui eu tenho os valores de transmissão do equipamento, ok? Agora vamos falar de configurações. A primeira parte de configurações é geral. Aqui são configurações, podemos dizer, básicas. O idioma que o equipamento está usando, PAL ou NTSC, são as configurações de saída do seu monitor auxiliar. Lembra lá no início que nós tivemos a função ajuda, onde o DVR vem mostrando as principais configurações? Aquela ajuda que o DVR iniciou pode ser habilitado ou desabilitado aqui. Vou manter desabilitado. Agora, se eu reiniciar o equipamento, ele não vai pedir mais aquela sequência de configurações principais onde ele te ajuda nisso. Aqui é onde eu ativo e desativo a senha. Vocês lembram que eu disse anteriormente que eu posso habilitar a solicitação de senha de forma permanente? Ativando aqui, toda vez que eu entrar no menu, ele vai me solicitar a senha, o que para um treinamento não é muito interessante. Configurações de DST é onde nós configuramos o horário de verão. Então eu posso habilitar a função DST, escolher o mês, a semana, o dia da semana e a hora que ele vai adiantar o relógio, e aqui mês, semana, dia da semana e a hora que ele vai voltar o relógio para o horário normal. Aqui nós temos a opção de ajuste automático, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então a configuração de DST é onde eu determino o início e o fim do horário de verão. Vou falar de redes daqui a pouco, vou deixar por último esse item. Aqui nós temos a função usuário. Vou pegar um usuário aqui que eu já tinha criado e vou apagar esse usuário. Então, usuário, criar um novo usuário, vou dar um nome qualquer para ele. Aqui eu vou selecionar uma senha para ele. E aqui eu vou determinar se ele é convidado ou operador. Qual que é a diferença? Nenhuma, tendo em vista que tanto o operador quanto o visitante, você escolhe as funções que ele vai ter ou não acesso. Tá? A gente vai ver isso. Vamos manter como operador por enquanto. Aqui embaixo eu tenho o endereço MAC. O que é o MAC? O MAC é um endereço que todo equipamento que conecta à rede, seja um celular quando conecta na internet, um computador, um notebook, um tablet, uma impressora, ou seja, qualquer equipamento que conecte a uma rede, seja ela a internet ou uma rede local, esse equipamento vai ter um número MAC. É como se fosse um número de série, como se fosse um CPF para cada equipamento. Esse número ele é específico para cada equipamento e não tem, pelo menos não deveria ter, outro igual no mundo. Então cada equipamento tem um número único. Se eu vou aqui no meu telefone celular, pego um número MAC do meu telefone celular e digito esse número aqui, o usuário que eu criei só vai poder acessar do meu celular. Se fosse de um notebook, de um desktop, eu poderia colocar o número MAC desses equipamentos aqui e esse usuário Zé pode acessar somente daquele equipamento com o qual eu determinei o número MAC. Pois bem, o usuário Zé está criado e agora vamos editar os privilégios dele. Então eu posso vir aqui, editar. Aqui são todos os privilégios que ele tem de forma local. Aqui são todos os privilégios que ele tem de forma remota. Vamos supor, desligar o equipamento remotamente, ele pode fazer? Pode. Ouvir o áudio bidirecional, ele pode habilitar ou desabilitar? Pode. E assim por diante. E aqui a gente vai determinando o que esse usuário pode ou não fazer. Lembrando que aqui é de forma local, aqui de forma remota.
e aqui por câmera. Exemplo, controle de PTZ, controle de speeddome, ele pode? Pode. Todas? Não, somente da câmera 1 e 2. Então eu determino o que ele vai fazer e com qual câmera ele vai fazer, ok? E aqui nós temos a exceção, tudo aquilo que seja fora do normal, tá? Vamos lá, exceção. O que são coisas fora do normal? Um HD cheio, um erro de HD, uma rede desligada, um conflito de IP e assim por diante. Para qualquer uma dessas ocasiões aqui, dessas situações, rede desligada, por exemplo, tentativa de login inválido. Tentativa de login inválido, ou seja, alguém tentou acessar o equipamento e não usou a senha ou o usuário correto. Ele vai fazer o que? Me dar um aviso de áudio, me dar um aviso a uma central de monitoramento, envio de e-mail ou ativação de um alarme. No caso da ativação de alarme, eu vou escolher qual alarme. A saída 1, saída 2 e assim por diante. Lembrando, esse equipamento não tem uma saída de alarme. Envio de e-mail, ele vai mandar uma mensagem de texto informando que houve uma tentativa de login inválido. Notificar uma central de monitoramento é quando o DVR está conectado a um software de monitoramento, como por exemplo o Digiforte, o DGuard e até o próprio VMS 4200 da Hikvision. Se eu habilitar essa função notificar uma central de monitoramento, ele vai mandar uma mensagem de texto para esses centrais de monitoramento que estão monitorando o DVR através de um desses softwares que eu falei. Aviso de áudio é quando o próprio DVR promove um bip. Tá? Ok, pessoal? E aqui nós temos vista direto. O que é essa vista direto? É onde eu configuro a minha tela inicial, a minha tela de saída do DVR. Então veja bem, aqui eu estou trabalhando com a saída auxiliar. Poderia estar trabalhando com a VGA, tanto faz. O interessante aqui é saber que o DVR tem duas saídas de vídeo e que elas são independentes. Ou seja, no monitor auxiliar, onde eu uso uma televisão, por exemplo, ele poderia estar mostrando a câmera 1, 2, 3 e 4. Na principal, que é a VGA, poderia estar me mostrando a câmera 1, 2, 3 e 5, por exemplo. Então, você escolhe não só o mosaico, vamos supor que eu vou pegar o celular principal e colocar um mosaico de 1 mais 5. Então agora esse é o padrão, certo? Vamos aplicar aqui, vamos ver o que vai dar. Olha só, nós temos uma mais 5 câmeras, ok? Menu, configurações, vista direta. Aqui eu escolho o mosaico. E aqui eu escolho qual que vai ser a posição dessas câmeras. Vamos voltar o mosaico aqui para 2x2. E aqui eu vou escolher qual é a câmera que vai aparecer em qual quadrante. Então, eu venho aqui. Câmera 1, 2, 3 e 4. Eu posso pegar aqui e colocar aqui a câmera 7. Então, a 7 aparece aqui. E a 4, por enquanto, não aparece em lugar nenhum. Se eu pular para a próxima tela, eu vou ter um quadro vazio onde eu posso colocar a câmera 4. Opa, fiz errado. Tem que selecionar primeiro o quadro e depois selecionar qual que é a câmera que vai ficar naquele quadro. Ok? E aqui eu tenho a possibilidade da criação do canal 0. O que é esse canal 0? Quando eu acesso o DVR remotamente, eu posso acessar as câmeras de forma separada. Eu mostrei lá atrás que nós tínhamos o encode onde eu configuro a resolução de uma câmera de forma que ela tenha uma configuração de resolução para a gravação e uma configuração de resolução para a transmissão. Isso me permite gerenciar minhas conexões. Então eu posso jogar a resolução lá embaixo para poder ter uma transmissão de forma mais contínua, que flua de forma mais interessante. O canal 0, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa saída auxiliar, que é a CVBS, vai dividir
aqueles 4 canais em uma única tela e vai transmitir para o seu cliente como um canal só. Ele vai ter os 4 canais divididos na tela ali. O interessante aqui é que eu configuro somente o número de frames e quantos kbps que aquele canal vai usar. Então, se eu tiver uma conexão muito ruim de 32 kbps, ele vai transmitir 4 canais em 32 kbps. A resolução não vai ficar muito boa, mas você consegue transmitir de forma contínua, de forma a não ficar travando as imagens, ok? Entradas e saídas de alarme é onde nós vamos configurar as entradas, configurar as saídas, habilitar, acionar as saídas e assim por diante. Porém, nesse DVR não temos entradas e saídas de alarme, função não usada nesse vídeo aqui. Redes. Agora vamos falar de redes. Sobre as redes eu vou falar um pouco, tá, de alguns itens e depois eu vou voltar e falar especificamente sobre configuração de acesso remoto. Então vamos lá. A primeira parte que eu vou falar é do PPPoE. O que acontece? O seu DVR vai estar na rede e ele vai precisar acessar a internet. Em algumas redes existe a função PPPoE, que é onde o DVR ou qualquer computador, qualquer equipamento que entra na rede precisa de um usuário e senha para acessar a internet. Então, se o seu DVR precisar de um usuário e senha para acessar a internet, você vai digitar aqui o login dele, nome e senha, certo? NTP. Lembra quando nós falamos aqui em geral sobre a configuração de DST poderia ser feito de forma automática? Pois bem, o NTP é uma função onde que eu posso habilitar, passar para ele um domínio, passar para ele um endereço de internet, e ele vai acessar esse endereço a cada 60 segundos, ou o tempo que eu determinar, para poder acertar o horário do DVR. Ou seja, o DVR vai na internet, num site dedicado para isso, e acerta o seu relógio com aquele site. Ok? Então, quando eu falo de NTP, é um ajuste automático de horário, o que pode eliminar a questão do DST, a questão do horário de verão. E-mail é onde nós configuramos os e-mails. A gente vai ver que o DVR tem várias funções que ele envia em e-mail. Uma delas nós já falamos, que é a função de exceção, ou seja, erro de HD, aviso de e-mail, marquei aqui. Então, se tiver um erro de HD, ele vai mandar um e-mail. Aonde que ele vai buscar esse e-mail? Na parte da configuração de e-mail. Ele me permite 2 e-mails. Esses 2 e-mails recebe os dois a mesma mensagem. Então não tem como você mandar um tipo de mensagem para um e-mail e um tipo de mensagem para outro. Todos os 2 e-mails receberão as 2 mensagens ao mesmo tempo. Aqui nós temos a função de envio de foto. Eu posso habilitar esse envio de foto e posso determinar um intervalo entre as fotos. Nós vamos falar sobre isso quando estiver falando sobre câmeras. Vocês vão entender melhor o que são essas fotos, ok? E nós temos aqui mais 2 funções, o PNP e outras configurações. Sobre elas eu vou falar depois. Então temos, para falar daqui a pouco, outras configurações, o PNP, DDNS e a configuração geral de rede, correto? E agora vamos falar das câmeras. A primeira parte da câmera é câmera IP. O que é isso? Veja aqui, ó, câmera IP. Ou câmera analógica. A câmera analógica não tem configurações, não é nada que precise se preocupar. Então vamos para o que interessa, que é a câmera IP. Esse modelo de DVR me permite adicionar 2 câmeras IPs, tá? Sendo 2 câmeras IPs para o DVR de 8 e 16 canais,
sendo 2 câmeras IPs para os DVRs de 8 e 16 canais e uma câmera IP para o DVR de 4 canais. Tá? Então, nessa configuração de câmera IP é onde eu vou procurar as câmeras. Tá? Quando eu faço isso, ele me aparece aqui uma lista de câmeras que estão na mesma rede que o DVR. Eu seleciono uma dessas câmeras, usuário e senha, peço para adicionar, ele aparece na minha lista aqui embaixo. Ok? Algumas observações. Primeiro, quando você adiciona uma câmera IP, você não precisa tirar uma câmera analógica para esse DVR, nem tampouco abaixar a resolução das câmeras analógicas. Então nós temos as câmeras analógicas com resolução W1 em todos os canais full frame e 2 câmeras IPs com resolução de 720p. Ok? Vamos falar agora do OSD, que são as informações na tela. O que esse DVR me permite? Eu posicionar os OSDs da forma que eu quiser, habilitá-los ou desabilitá-los, mostrar o formato da data e assim por diante. Então, se nós aplicarmos aqui, nós temos agora o nome da câmera, data e hora em posições que nós determinamos, certo? Ainda em câmeras, aqui nós temos os ajustes de imagens. O que são esses ajustes? Contraste, brilho, saturação, etc. Como dito anteriormente lá no início. Porém, o que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: eu tenho esse ajuste feito de forma manual ou escolhendo um padrão qualquer, certo? O fato é que depois que eu ajustei, eu posso ter períodos em que aquele ajuste vai funcionar. Como assim? Fiz o ajuste da forma que ficou melhor a imagem, e eu vou falar que esse ajuste aqui vai funcionar entre 1 da manhã e 23 horas, por exemplo. Isso me faz com que o DVR tenha ajustes diferentes em horários diferentes. Então, entre 1 e 23, ele vai funcionar com esse ajuste. Nos demais horários, ele vai funcionar com ajuste diferente. Ok? Controle de PTZ é onde nós configuramos as resoluções, as configurações de RS485 no DVR normal, porém usando esse SL nós não temos essa configuração porque não usa Speed DOM, a menos que seja uma Speed DOM do tipo IP. Nesse caso, você não precisa configurar as conexões RS485. Ok? Perda de vídeo. Perda de vídeo é onde nós habilitamos a função perda de vídeo e aqui nós vamos informar o que ele vai fazer quando houver uma perda de vídeo. As opções de ação do DVR são pop-up no monitor, ou seja, você está vendo a câmera 1, 2, 3 e 4, acontece uma perda de vídeo na câmera 16, ela está habilitada para acionar um pop-up, ela vem e ocupa a tela. Correto? Aviso de áudio, que é o que a gente já tinha dito, é um bip pelo próprio DVR. Notificação a uma central de monitoramento, envio de e-mail e disparo de saída de alarme. Envio de e-mail, um e-mail que ele vai enviar com um texto informando o que aconteceu. E notificação a uma central de monitoramento é aquilo que a gente disse anteriormente. É um aviso que ele manda para software que estão monitorando aquele equipamento. Ok? Agora, o interessante é o seguinte: perda de vídeo, aqui em manuseio eu vou escolher o que ela vai fazer. E aqui eu vou escolher quando ela vai fazer. Por quê? Às vezes eu quero receber um aviso de e-mail quando houver uma perda de vídeo, mas só quero receber entre sexta-feira depois das 18 e segunda-feira antes de 8. Porque fora desse horário, que seria o horário de final de semana, eu tenho gente lá, então eu não preciso receber o e-mail quando houver uma perda de vídeo. Então você escolhe
aqui o que fazer e aqui você escolhe quando ela vai fazer. Então ela vai ter atitudes diferentes de acordo com o horário, certo? A função tamper. Essa função tamper é a função onde o DVR percebe que a câmera foi tampada, seja uma graxa que passou na frente da câmera, uma caixa, a câmera foi virada para a parede, qualquer coisa desse tipo, o DVR entende como sabotagem. Então eu posso ativar a função tamper, colocar numa sensibilidade, então eu posso escolher a sensibilidade. Aqui eu vou escolher em manuseio, só recapitulando aqui em manuseio, eu vou escolher o que ela vai fazer quando houver o tamper ou a tentativa de sabotagem. E aqui eu vou escolher quando ela vai fazer. Então, da mesma forma que na perda de vídeo, eu escolho em manuseio as ações que ela vai tomar e quando ela vai tomar essas ações. Ainda lembrando o seguinte, tudo que eu falei para perda de vídeo, tamper, OSD, ajuste de imagem, todas essas funções e as demais que eu vou falar aqui com relação à câmera, são configurações independentes. Tudo se refere à câmera analógica 1. Eu posso ter uma configuração de tamper diferente para a câmera analógica 2, câmera analógica 3 e assim por diante. Tá? Vejam o seguinte, eu posso configurar também uma câmera só e copiar essa mesma ação, essa mesma configuração para as demais câmeras, ok? Máscara. A máscara são partes da imagem que você não quer que seja gravada ou visualizada. Então, eu posso escolher 4 máscaras por câmera, tá? E tampar áreas da tela. Lembrando que, a partir do momento que eu tampei essa área da tela, ela vai ficar tampada tanto para visualização quanto para reprodução. Ou seja, ela grava as imagens com essa máscara. Alguns equipamentos do mercado aí, você consegue retirar essa máscara usando depois uma senha de administrador, o que não acontece para esse equipamento. Ok? Detecção de movimento. Bem, eu posso vir aqui, habilitar a detecção de movimento. Eu posso vir aqui, habilitar a função de detecção de movimento. Aqui eu vou falar sobre as ações que ela vai tomar com relação à detecção de movimento, avisar uma central de monitoramento, aviso de áudio, pop-up, enfim, enfim, tudo aquilo que a gente falou com relação ao tamp e à perda de vídeo. Ela também pode tomar essas atitudes de acordo com data e horas especificados. Agora, ela ainda tem mais uma função, é a ativação da câmera. O que quer dizer isso? Quando houver uma detecção de movimento, ela vai ativar a gravação dela mesma. Ok? Isso é óbvio. Mas eu posso acionar a gravação de todas as demais câmeras a partir da detecção de movimento de uma câmera. Ou seja, a câmera analógica 1 pode ativar a detecção de movimento da câmera 2 e 3. Por exemplo. Ok? Então essa é mais uma característica da detecção de movimento. Além de escolher o que fazer, como no tamper e na perda de vídeo, eu escolho também quando vai tomar as ações e escolho também qual câmera vai gravar a partir daquela detecção. Uma outra configuração que a gente tem que definir para a detecção de movimento é qual as áreas onde vai haver a detecção de movimento. Eu posso escolher ecrã total ou tela inteira, ou posso especificar apenas algumas partes. Então ela vai gravar por detecção de movimento nessas áreas que eu escolhi. Ou posso determinar uma área onde ela não vai detectar. Então ela vai detectar em todas essas áreas aqui, porém nessa área em branco não. Ok? Uma outra característica que nós temos que configurar é a sensibilidade. Veja o seguinte, está configurada para detecção de movimento. Está havendo movimento, mas ela não está detectando, porque a sensibilidade está no mínimo. Se eu regulo a sensibilidade para mais alta, quando houver detecção de movimento, ela vai me mostrar aonde ela está detectando.
Então eu sei que ela está detectando movimento nessas áreas. Ok? Então essa é a configuração de câmera. E antes de falar sobre acesso remoto, a configuração do DDNS, era o que a gente precisava saber. Então está aqui todas as configurações do DVR. E agora a gente vai falar sobre acesso remoto. Nós vamos continuar falando sobre o DVR da VMI e a gente vai falar agora especificamente de acesso remoto. Ok? Então vamos lá. Primeira parte, clicamos com o lado direito do mouse, menu, configurações, rede. Para quem viu o vídeo sobre configurações de rede, essa parte é tranquila. Caso contrário, sugiro que assistam o primeiro vídeo, que é configurações básicas de rede, para poder entender um pouco melhor sobre os termos que nós vamos usar aqui. A primeira parte é colocar o meu equipamento na rede. Então vou determinar um IP, vou determinar a máscara, vou determinar o gate padrão do meu DVR, o DNS primário e o DNS secundário ou alternativo. O próximo passo é escolher as portas que o DVR vai trabalhar. Então temos aqui porta 8000, que vem de padrão de fábrica 8000, porta 8080, que é a porta RTSP, por padrão de fábrica ela vem como 80, a gente sugere sempre que mude para uma porta um pouco maior, até mesmo porque a porta 80 normalmente já vai estar sendo usada por outro equipamento. E a porta RTSP, que é a porta da transmissão de imagem propriamente dita. Ok? Escolheu as portas, colocou na rede, escolheu as portas, vem na função UPnP, habilita essa função UPnP, coloca em modo automático, pede para poder atualizar. Depois de atualizado, ele vai mostrar para vocês aqui o que está ativo e o que não está ativo. Mas o que essa função UPnP faz? Ela abre as portas do seu roteador para o DVR. Então, ela elimina aquele trabalho de entrar na configuração do DVR e abrir as portas, ela elimina aquele trabalho de entrar na configuração do roteador e abrir as portas do roteador. Ok? Pronto. Escolheu as portas. Agora você vem na parte de DDNS. Habilita a função DDNS. Você tem vários DDNS para poder escolher de DNS, no IP, PNRU, etc. Mas escolha o da HIKE, que é o HKDDNS. Preenche esse endereço do servidor que está aqui, www.hike-online.com. Dê um nome para o seu DVR no domínio. Clique em aplicar. A partir daí, o DVR já está configurado. Fácil, né? Mas vamos ver os problemas que podem acontecer. Primeiro, em geral, você vai colocar o seu DVR na rede. Porém, às vezes você não sabe qual que é a rede do seu cliente, não sabe qual que é a faixa de IP que ele usa, não sabe qual que é a máscara que ele usa, etc. Então, como resolvemos isso? Você marca a opção DHCP. Após marcar a função DHCP, nós vamos em voltar, manutenção, status. Em estado, eu vou pegar a informação de IP, máscara, gate, tudo que a câmera, que o próprio DVR pegou. Aqui tem o servidor DNS primário, o DNS alternativo, aquelas informações que a gente já tinha dito no treinamento sobre redes, tá? Mas o fato é que aqui você não precisa entrar com um computador na rede do seu cliente para poder descobrir o IP disponível, você não precisa fazer aquelas configurações de ipconfig para poder descobrir o que você pode fazer ou como que você vai colocar o DVR na rede, tá? Você, recapitulando, configurações, rede, marcou o DHCP, volta, vai em manutenção, estado,
e em estado você tem as informações que o próprio DVR pegou na rede. Feito isso, a primeira parte, que é colocar o equipamento na rede, já está pronto. Aí vem as configurações de portas, tá? Nós temos 8000, que é a porta de serviço de padrão, pode manter 8000. 80, que é a porta HTTP padrão, a gente sugere mudar para outra porta, porque a 80 normalmente já está sendo usada. E aqui nós temos a porta RTSP, que é a 554 por padrão, ou se não puder usar essa 554, você pode usar de 1024 a 2000, ok? E agora vamos no UPnP, habilitamos a função UPnP, colocamos em modo automático, pedimos para atualizar. Nesse instante o DVR vai lá no roteador e abre as portas. Aqui pode acontecer alguns problemas, vamos identificá-los. Primeiro, o roteador não tem a função UPnP, isso é raro de acontecer, mas pode ter. Nesse caso, temos que abrir as portas no roteador de forma manual. Segundo, ter a função UPnP, mas não estar ativado. Nesse caso, você tem que entrar no roteador e ativar a função UPnP. Terceiro, as portas já foram abertas manualmente. Então, o que você faz? Clica em manual e pede para atualizar. Se as portas já estiverem abertas, funcionando normal, ele vai mostrar como ativo. Ok? Depois disso, o quarto e último passo, também o mais simples, é escolher o DDNS da RAIC, preencher a opção raiconline.com e aqui a gente coloca o nome que a gente quiser. Então eu vou colocar um nome aqui e peço para aplicar. Se acontecer algum problema nessa fase, ele te informa imediatamente. Falha de comunicação. Isso está acontecendo porque o meu DVR está fora da rede. Ok? Mas se você, por exemplo, usar o domínio errado, ou você usar um domínio que já está sendo usado, preencher o servidor errado, tudo isso ele vai te informar qual é o problema. Caso aqui fique cinza, sem dar nenhuma mensagem, você já colocou o seu DVR na rede. Como que você faz para acessar? Clicando no browser e coloca as informações www.raic-online.com, que é o que nós temos aqui, ó, no nosso servidor, raiconline.com / domínio que foi colocado embaixo, e está configurado o DVR com seu acesso remoto. Pessoal, a ideia aqui foi mostrar as configurações, o que o DVR é capaz, e vocês conhecerem um pouco melhor algumas funcionalidades do DVR da VMI. Espero ter ajudado, mas caso tenham dúvidas, podem entrar em contato, solicitar que a gente vai auxiliar nesse suporte aí, ok? Na tela vocês têm aí e-mail e telefone de contato para o suporte. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.